Minha irmã, meu irmão, eis que nos encontramos mais uma vez para escutarmos juntos a palavra de Deus e meditá-la. Como homens e mulheres, discípulos de Jesus Cristo, nosso alimento é a palavra. Vivemos da palavra que nos ilumina, que aquece nosso coração, inspira nosso agir. Por isso, à palavra dedicamos tempo e atenção, escuta e meditação. Prepare-se agora para ouvir o texto sagrado de hoje. Fique atento à palavra que será proclamada, mas antes, suplique comigo. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quisestes dialogar com a humanidade, de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade. E deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Irmãos, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força salvadora de Deus para todo aquele que crê, primeiro para o judeu, mas também para o grego. Nele, com efeito, a justiça de Deus se revela da fé para a fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Por outro lado, a ira de Deus se revela do alto do céu contra toda a impiedade e iniquidade dos homens que em sua iniquidade oprimem a verdade. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto aos homens. Deus mesmo lhe manifestou suas perfeições invisíveis, como seu poder eterno e sua natureza divina, são claramente conhecidas através de suas obras, desde a criação do mundo. Assim, eles não têm desculpa por não ter dado glória e ação de graças a Deus como se deve, embora o tenham conhecido. Pelo contrário, efetuaram-se em suas especulações e seu coração insensato se obscureceu. Alardeando sabedoria, tornaram-se ignorantes e trocaram a glória do Deus incorruptível por uma figura ou imagem de seres corruptíveis, homens, pássaros, quadrúpedes, répteis. Por isso, Deus os entregou com as paixões de seus corações a tal impureza, que eles mesmos desonram seus próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Minha irmã, meu irmão, a Carta aos Romanos é uma das obras mais densas e teologicamente estruturadas de São Paulo. Escrita provavelmente em Corinto, por volta do ano 57, 58 d.C., endereça-se à comunidade cristã de Roma, composta por judeu-cristãos e gentio-cristãos, com o objetivo de apresentar de forma sistemática o Evangelho da Salvação. No trecho de Romanos, capítulo 1, versículos 16 a 25, texto que há pouco escutamos, Paulo expõe dois eixos fundamentais de sua mensagem: a força salvadora do Evangelho e a condição humana marcada pela idolatria e pelo pecado.
é um texto que estabelece a base do argumento paulino sobre a universal necessidade da salvação em Cristo. Paulo inicia com uma confissão de fé decisiva. Ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força salvadora de Deus para todo aquele que crê, primeiro para o judeu, mas também para o grego. O Evangelho é mais do que mensagem, é poder eficaz que transforma vidas. Ele cumpre a promessa de Deus a Israel e se abre a todos os povos numa perspectiva universal. Nesse Evangelho se manifesta a justiça de Deus, expressão-chave em Romanos, que não significa apenas a retidão de Deus, mas, sobretudo, a sua ação salvadora que justifica o ser humano. Essa justiça se revela da fé para a fé, indicando que a vida do justo se sustenta inteiramente pela confiança em Deus, como já proclamava o profeta Abacuque: o justo viverá pela fé. Em seguida, Paulo contrasta essa revelação com a realidade da humanidade sem Deus. A ira de Deus não é explosão de vingança, mas expressão da incompatibilidade radical entre a santidade de Deus e o pecado humano. Ela se manifesta contra a impiedade, que suprime a verdade e corrompe a relação do ser humano com o Criador. Paulo mostra que a existência de Deus é manifesta desde a criação. O poder eterno e a divindade de Deus se deixam perceber nas obras criadas, de modo que ninguém tem desculpa para a idolatria. Ainda assim, muitos trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens de criaturas, revelando a tendência do coração humano a substituir o Criador pela criação. Essa idolatria gera consequências éticas, a corrupção da mente e dos costumes. Paulo afirma que, ao rejeitar a verdade de Deus, a humanidade foi entregue às paixões desordenadas, chegando a desonrar o próprio corpo. A raiz do problema é a troca da verdade pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. O pecado, portanto, não é apenas falha individual, mas uma distorção estrutural do culto e da vida, quando o centro deixa de ser Deus. Teologicamente, o texto ressalta que a verdadeira justiça não vem do esforço humano, mas do dom de Deus revelado em Cristo. A idolatria e o pecado mostram a incapacidade da humanidade de salvar-se a si mesma, revelando a necessidade da graça. O Evangelho, portanto, é força salvadora, capaz de libertar o ser humano da escravidão do erro e restaurar a dignidade da vida em comunhão com Deus. Pastoralmente, essa passagem convida a Igreja e cada fiel a redescobrirem a centralidade do Evangelho como força que transforma vidas. Em um mundo onde muitas vezes se trocam valores espirituais por bens passageiros, o apelo de Paulo continua atual. Não se envergonhar do Evangelho, mas testemunhá-lo como fonte de vida e liberdade. Também é um chamado à vigilância contra as formas modernas de idolatria, o culto ao dinheiro, ao poder, à tecnologia ou ao prazer sem limites, que desumanizam e afastam do Criador. A comunidade cristã é chamada a viver da fé, confiando na justiça de Deus que se revela em Cristo e mantendo sempre o coração centrado no Senhor, bendito para sempre. Assim, o texto de Romanos, hoje lido, mostra tanto a grandeza do Evangelho como força salvadora, quanto a seriedade da condição humana sem Deus. É um convite à conversão, à confiança na graça e a um testemunho fiel que coloque novamente o Criador no centro da vida pessoal e comunitária. Oremos. Ó Divino Pai Eterno,
tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre sua família e sobre sua comunidade. A bênção de Deus, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.